Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo? Maravilha? Seguinte, hoje a gente vai falar sobre o processo de desenvolver pessoas. O processo de desenvolver pessoas basicamente ligados a programas de treinamento e desenvolvimento que visam fazer com que o indivíduo cresça na carreira, certo? E consiga ter mais adequação ao trabalho dele. Tá? Qual é a base e por que o indivíduo vai ser treinado, por que o indivíduo vai ser desenvolvido? A base é uma só. Esse cara vai ser treinado e vai ser desenvolvido para que ele possa gerar melhores resultados dentro da organização. Você percebe que todo o foco é a produtividade, vamos produzir, vamos chegar a melhores resultados, tá ok? Então, desenvolver pessoas consiste em capacitar e incrementar o desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo. Lembra, pessoal, que a gestão de pessoas quer que o indivíduo e a organização atuem em conjunto para alcançar os seus objetivos. Então eu não falo só de indivíduo, eu não falo só de organização, eu falo de indivíduo e organização. Certo? Certo. Qual que é a grande diferença que você tem que entender, certo? É que aqui eu vou ter uma pessoa que está trabalhando, eu vou monitorar o desempenho dela, eu vou avaliar o desempenho dela, a partir daí eu vou saber se ela precisa ser treinada, a partir daí eu vou saber se ela precisa ser desenvolvida ou não. Então, de maneira geral, você vai treinar pessoas, você vai fazer com que essas pessoas desempenhem as suas tarefas de uma maneira melhor. Esse é o foco do treinamento e do desenvolvimento. Primeiro ponto fundamental da nossa aula de hoje, que você não pode cair. Assim como recrutamento e seleção são coisas bem diferentes, desenvolvimento e treinamento são elementos diferentes. Vem comigo. Desenvolvimento, pessoal, ele é focado no presente, então, orientado para o presente, focalizado no cargo atual e busca melhorar habilidades e capacidades com o desempenho imediato dos cargos. Exemplo, vamos supor que eu vá e faça um curso de técnica técnica de falar, impostação de voz. Eu vou lá, faço um final de semana de curso de impostação de voz, chego na segunda-feira e já aplico na minha aula exatamente aquilo que eu aprendi. Imediato, no cargo atual. Isso é treinamento. Agora vem comigo para o desenvolvimento. Desenvolvimento não. Desenvolvimento focaliza cargos a serem ocupados futuramente na organização e a novas habilidades e capacidades que serão requeridas. Então o desenvolvimento seria se eu fosse fazer uma pós-graduação em contabilidade para dar aula de contabilidade futuramente. Então eu vou ter lá o desenvolvimento da capacidade para dar aula de contabilidade. Jamais faria isso, não, o professor Eugênio Montoto dá conta disso. Se você quer estudar contabilidade avançada ou geral, esse é o cara, não vai ser eu com certeza, certo? Então aqui a grande diferença entre treinamento e desenvolvimento. Treinamento presente, cargo atual, foco no hoje. Desenvolvimento, futuro, cargos a serem ocupados, certo? Esse é um tópico importante que você tem que entender. As provas gostam muito de brincar. Não, pessoal, que eu não possa chamar de processo de desenvolver pessoas num treinamento. Eu posso chamar, faz parte do processo. Mas o treinamento é uma coisa, o desenvolvimento é outra. Certo? Como conceito, são coisas diferentes. Bom, existem algumas formas de mudar o comportamento. Perceba que o treinamento e o desenvolvimento são elementos, são formas, são técnicas que visam mudar o comportamento do indivíduo para que ele alcance níveis ótimos de produtividade. Então, 4 formas que você pode fazer o indivíduo mudar de comportamento. Primeira forma é a transmissão de informações ou conhecimento. Quando você, por exemplo, é contratado de uma empresa, de uma loja que vende alguma espécie de produto e você passa a receber informações sobre os produtos que aquela organização vende. Né? Existe uma organização que se eu tivesse dinheiro, eu compraria tudo que vende a Polishop. Tudo. Desde airfry até... eu era capaz de comprar até chapinha alisadora de cabelo, mesmo que eu não precise, eu comprava. Só porque eu acho massa a venda lá. O vídeo de venda dos caras é animal, parece que soluciona todos os problemas. Você tem dívida, compra uma chapinha que a dívida vai curar. Parece que é assim. Então, o que acontece quando você é contratado pela Polishop? Vão te chegar e vão dizer, ó, seguinte, essa aqui é a Magic Fantastic Pen e ela serve para você compra ela na hora de fazer a prova, você não precisa nem estudar e você faz a prova e acerta. Então, isso é
uma transmissão de informações ou de conhecimentos. Você vai passar o que cada um daqueles produtos fazem, certo? Então, para que serve? Por exemplo, quando você entra numa loja da Apple, você percebe que os vendedores estão muito bem capacitados, muito bem treinados para que eles possam dizer o que cada produto faz, o que cada um daqueles dispositivos pode fazer. Quando você vai numa loja de roupa, as pessoas que te atendem, normalmente elas entendem de tecido, elas entendem de combinação de cores e tudo mais. Então tudo isso elas foram treinadas para aquilo, certo? Desenvolvimento de habilidades, aqui você recebe um treinamento para mexer em alguma espécie de equipamento. Pense num caixa de supermercado, ele recebe um treinamento para mexer naquele caixa, para mexer na caixa registradora, para mexer naquele computador, para fazer tudo aquilo que ele precisa fazer. Desenvolvimento de atitudes, aqui eu falo um pouquinho da mudança de comportamento. Aqui vai um pouquinho além do treinamento em si, é sim capacitar o cara para que ele possa ter mais percepções, para que ele mude a forma de agir, tá ok? E o desenvolvimento de conceitos, esse sim, mais intelectual e mais sofisticado. É quando eu faço o cara desenvolver nele ideias e conceitos. Aqui é puramente desenvolvimento. Dos outros lados eu posso falar um pouquinho de treinamento e um pouquinho de desenvolvimento. Agora, quando eu falo de desenvolvimento de conceitos, é puramente desenvolvimento aqui. É desenvolvimento de perfil, é desenvolvimento profissional, é desenvolvimento principalmente do cara como profissional na atuação que ele vai ter, certo? Quando eu falo de troca de informações, né, de entender e de conhecer sobre o produto e serviço, ali é bastante treinamento. Quando eu falo de desenvolvimento de habilidades, ali é bastante treinamento. Agora, quando eu falo de desenvolvimento de atitudes e de conceitos, eu já estou mais no âmbito do desenvolvimento. Já é mudar a forma como o indivíduo enxerga e pensa a vida. Isso é desenvolvimento. Isso já acontece mais no longo prazo. Algum cuidado que você tem que ter é o seguinte, nunca pense que o treinamento ele é algo de um final de semana. Não, o treinamento ele pode ser longo. O objetivo dele nada mais é do que melhorar a sua vida no presente. Ele pode ser longo, não tem problema, mas é melhorar no presente, ok? Quais são as fases do processo de treinamento? Diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. No diagnóstico, pessoal, você vai levantar quais são as necessidades de treinamento. Como que você pode levantar? Através da administração de desempenho, da avaliação de desempenho, de monitorar aquelas pessoas. Você vai fazer uma avaliação de desempenho e vai perceber que existe determinada falha. Ao perceber que existe aquela falha, você vai treinar e capacitar os seus funcionários para que eles não cometam aquela falha, certo? Então isso é uma forma de você levantar as necessidades. Aí você vai fazer esse diagnóstico. O que é o desenho feito seguidamente ao diagnóstico? O desenho é elaborar o programa. Qual que é o melhor tipo de programa de treinamento para que eu possa atender essas necessidades? É talvez uma dinâmica de grupo, é talvez um treinamento mais forte, é um treinamento mais longo, é um treinamento mais curto, é um desenvolvimento, porque eu quero trabalhar esse cara para o futuro. Como que é? Então, isso é percebido na fase de desenho. Depois, você vai ter a fase de implementação, que é realmente aplicar o programa de treinamento e depois a avaliação, verificar se esse treinamento atingiu os resultados que eram esperados por ele, certo? Como eu disse para você, não entenda o treinamento como uma simples questão de realizar cursos, e sim pela lógica de atingir o aumento e o desenvolvimento contínuo daquele indivíduo que trabalha naquela organização. Se eu sei que esse cara está treinando e vai chegar no auge da sua tarefa atual, do seu cargo atual, eu já vou desenvolver ele para colocar em outro lugar. Então, treinamento e desenvolvimento são coisas diferentes? São coisas diferentes, mas eles têm a mesma função, melhorar o desempenho do cara dentro da organização. Tá ok, meus queridos? Maravilha! Até mais! Tchau, tchau! Continua comigo. Até logo!